Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reflexão. Quero agradecer a oportunidade ao Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. Fico muito feliz de saber que vocês estão aí. Vamos, antes de tudo, fazer uma prece. Vamos conversar com Deus. Vamos elevar então nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Vamos vendo a imagem magnífica do nosso Mestre Jesus, mentalmente, e vamos, em espírito, nos curvar diante da grandeza do Mestre Jesus. Vamos dizendo a Jesus da nossa alegria de estarmos aqui para mais uma reflexão em torno do Evangelho, em torno do nosso crescimento moral, espiritual, rumo à luz. Mestre Jesus, estamos ajoelhados em espírito diante de Ti, para Te agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade da reencarnação e por este momento, este exato momento, em que refletiremos sobre as possibilidades do nosso crescimento. Fica conosco, Jesus, nos inspira hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que bom, né? Então vamos começar com Jesus, é o melhor começo, é sempre a melhor maneira de começar. A nossa reflexão tem como título Reflexões na Pandemia. Então, vamos lembrar que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Estamos vivendo um momento inusitado. Nunca vivemos nada igual. Então, vamos evocar André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, no livro Sinal Verde, na lição de número 20, quando o nome da lição é Obstáculos. E André Luiz diz assim: neste planeta é assim, vencido um problema, erga a cabeça, respire fundo, porque o próximo está a caminho. Então, não pensemos no próximo, mas pensemos então neste problema que estamos vivenciando, nesse obstáculo. É um grande obstáculo. E aí a gente encontra as pessoas e não podemos abraçar, precisamos manter uma determinada distância. Lá no começo, era lá na China, então a gente tinha aquela sensação de que isso não ia nos alcançar. É lá longe, lá na China, né? E aí, eis que fomos alcançados. E aí ouvimos as pessoas falarem coisas do tipo: meu Deus, que é isso? Onde que isso tudo vai parar? E as pessoas estão assustadas, algumas pessoas estão ansiosas, com medo, inseguras. E aí, a gente precisa lembrar que nós estamos aqui, mas nós não estamos largados. Então, eu queria convidar você para que nós lembrássemos, emparelhássemos o que nós estudamos na doutrina com a ciência. Existem cientistas que nos ensinam e que aliam ciência e religião. Então, ciência e espiritualidade. Então, vamos pensar juntos, não é? Existe aí uma das leis da termodinâmica. Vamos falar de física. Não sou física, mas vamos falar de física. Uma das leis da termodinâmica
que se chama lei de entropia. E aí, para você que está aí pensando, ah, meu Deus, ela vai falar aí algumas coisas bem difíceis que eu não vou entender. Não, não, não. Não é tão difícil. Olha só, para você entender legal, o que que essa lei diz? Essa lei diz que tudo aquilo que é largado, que é deixado sem uma direção, sem um cuidado, a tendência é que fique destrambelhado. E aí, para você, para ficar mais fácil ainda para você raciocinar junto comigo, acompanhar o raciocínio, olha só, o que que essa lei diz? É mais ou menos assim: você tem um apartamento na praia, e aí você deixa lá. Você não vai lá, você não tem uma faxineira que dá uma passadinha lá para dar uma limpada, e aí fica largado de um verão para o outro. Quando você chega lá no verão seguinte e que você abre o apartamento, como que você o encontra? Cheio de pó, teia de aranha, tudo largado. Pois é. Então, por que que eu estou falando isso? Porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É isso que a gente aprende na doutrina dos Espíritos. E Deus está na condução do universo. E aí, o que que isso tem a ver com tudo que nós estamos passando? Tem a ver que as pessoas falam desse caos. Meu Deus, está tudo caótico. Não, 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 não. Então, olha só. Esse caos que nós estamos vendo, nós estamos nos sentindo envolvidos por um caos, é um momento de tensão, mas é um momento de prova, mas também é um momento que nós continuamos sob a direção de Deus. E se nós estamos sob a direção de Deus, tudo vai dar certo. E se nós somos os seres inteligentes do universo, é importante que nós, sob a égide de Deus, entendendo que somos espíritos imortais temporariamente na carne, pensemos como sair melhor dessa pandemia. Que tipo de escolhas nós podemos fazer para sairmos melhores dessa pandemia? Vamos citar também um físico brasileiro chamado Marcelo Gleiser. Ele, no seu livro Caldeirão Azul, ele nos ensina que todo estado de tensão traz consigo um potencial transformador. E aí, ele nos faz pensarmos sobre a nossa possibilidade de escolher. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio para fazermos escolhas. Estamos todos vivendo um momento de tensão. Como nos ensina Marcelo Gleiser, nessa tensão, no seu bojo, tem um potencial transformador. E aí? Você está capitalizando esse potencial transformador para pós-pandemia você sair melhor? Me conta, o que você tem feito? Que tipo de reflexão você anda fazendo? Obrigada, Fernanda, você está sempre por aí, eu que agradeço o seu carinho.
Então, que tipo de reflexão você tem feito para usar esse potencial transformador da atenção para sair melhor, para sair mais evoluído? Pois é. E aí, vamos pensar juntos. Eu gostaria de citar também doutora Elizabeth Kubler-Ross, primeira médica no mundo a falar de morte com seus pacientes. E ela nos ensina, no seu livro A Roda da Vida, ela nos ensina que o sofrimento nos ensina. E ela diz assim: uma vez aprendida a lição, cessa o sofrimento. E aí eu pergunto para você, se nós aliarmos a fala do físico brasileiro, Marcelo Gleiser, quando ele nos ensina que em toda tensão há um potencial transformador. Se nós aliarmos a frase de Elizabeth Kubler-Ross, que uma vez aprendida a lição, cessa o sofrimento, se pergunte que tipo de aprendizado você pode capitalizar nessa pandemia para que você saia melhor. O que você tem aprendido nessa pandemia que você pode capitalizar a seu favor, a favor de quem está próximo de você? Uma vez aprendida a lição, cessa o sofrimento. Qual que é a lição que você tem vivido? Que tipo de lição a pandemia lhe obriga a refletir? Para que você possa usar esse potencial transformador e se transformar para melhor, não é? Vamos pensar juntos. Ao que essa pandemia lhe obriga? Porque tem algumas situações que você está vivenciando que certamente você não gostaria, mas você não está tendo escolha. E aí, neste momento, o que você pensa? Que tipo de reflexão você faz? E olha que interessante, Marcelo Gleiser, esse físico brasileiro que muito nos orgulha, infelizmente, ele é agnóstico. Eu digo infelizmente porque de posse de tanta sabedoria e de tanto conhecimento, com Deus ia ser muito melhor. Mas não faz mal. Vamos assim mesmo usar as reflexões e o conhecimento que ele nos proporciona para nos melhorarmos. Se nós pudermos aliar Deus e ciência, doutrina espírita e ciência, é tudo de bom, né? Então, e aí, você já pensou sobre qual aprendizado você tem feito nessa pandemia? E aí eu queria trazer para você alguns exemplos do meu dia a dia. Eu trabalho com pessoas desencarnando, eu trabalho com pessoas vivendo dor, e nós estamos atendendo pacientes online. Nesta semana, um paciente me falou assim: Deusa, quando esta pandemia acabar, eu já fiz uma escolha. Ficar mais com a minha família. Sabe por quê? Porque quando eu saía, meu filho estava dormindo. Quando eu voltava, meu filho estava dormindo. E eu não conheço direito meu filho. Nessa pandemia, eu pude me aproximar do meu filho. Você sabe, Deusa, que tinha algumas coisas sobre o meu filho que eu não fazia a menor ideia. Por exemplo,
Ele não gosta de bolo de chocolate. Ele gosta de bolo branco. Mas eu não sabia. Eu nunca tinha ido até a cama do meu filho para ajudá-lo numa prece antes de dormir. E eu tenho feito isso. Então, e você? O que você tem feito? Que tipo de aprendizado na pandemia você tem se percebido sendo obrigado a fazer? Eu não sei se vocês viram esta semana o vídeo do maestro que trabalha com Roberto Carlos há muitos anos, que é responsável por fazer os arranjos do Roberto Carlos. Ele disse no seu vídeo que ele fica pensando na África, nos nossos irmãos lá da África, que, apesar de ser um país muito pobre, é lá onde tem um menor número de doentes com o coronavírus. E ele fala bem emocionado. E aí ele diz: eu estou aqui, na minha casa, com a minha família, obedecendo e aprendendo. Ele fala bem emocionado. Isso mostra que provavelmente muitas emoções, né, com trocadilho, lembrando Roberto, ele tem sido movido por essas emoções a partir das reflexões que ele tem feito no isolamento social. Tem também pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Pessoas que não estavam levando a sério. E aí, perdendo seus entes queridos, não estão podendo fazer velório, não estão podendo enterrar seus corpos. E aí, no sofrimento, estão descobrindo muitas coisas, coisas que dinheiro não paga. Então, provavelmente, um dos aprendizados também seja esse. Eu não sei se vocês viram o filho de um dos donos do Banco Santander. O pai dele desencarnou com falta de ar, vítima da Covid-19. E o filho declarou publicamente que a família dele é milionária, mas que, no entanto, o seu pai faleceu com falta de ar. E o ar é de graça. Então, que tipo de reflexão você tem feito? Você tem ainda objetivos no sentido de brigar com seu irmão, de deixar de falar com seu irmão por causa de um terreno lá em Santa Rita do Passa Quatro? Você vai mesmo continuar fazendo questão? Pois é, eu conheci uma pessoa que está há mais de 2 anos sem falar com o irmão por causa de um terreno. E eu perguntei para ele, eu falei, puxa, esse terreno deve ser bem grande e bastante valioso. Pasmem, não é não.
é um terreno pequeno e o dinheiro do terreno é também um montante que depois de um mês ou dois acaba. Só que o vínculo com seu familiar é para sempre. Você vai mesmo continuar brigando, querendo tudo para você? Ou você vai lidar melhor com tudo isso para que você se torne um habitante da nova terra? Sim, a nova terra, porque depois que tudo isso passar, gente, não vai mais ser como antes. Não vai. Você está preparado para viver num mundo prestes a se regenerar? Sim, eu digo prestes, porque nós temos aí um tempo ainda, estamos na transição, né? Em meio à grande transição. E é preciso que acordemos, é preciso que pensemos. Você já descobriu uma maneira de ajudar durante a pandemia? O que que você tem que você poderia usar em prol de alguém que não tem? Geralmente, nós pensamos em algo material. E aí, prontamente, nós já dizemos: ai, não dá, gente, eu não vou ter. Você pode dar algo que não seja material. E olha só, algo material você também pode pouco. Você não precisa dar 100, dá 50. Mas eu não tenho 50, então dá 10. Mas eu não tenho 10, então dá 5. Outro dia, eu conversei com uma pessoa bem simples e pobre de bens materiais. E ela me contou, ela mora na Bahia, e ela me contou que ela, mesmo na escassez, ela ficou pensando que tem gente pior que ela. Então, ela vai no supermercado, ela disse que se ela for comprar 1 quilo de feijão para ela compra 1 quilo a mais para dar para alguém que esteja pior que ela. Então, você já pensou em parar 1 minuto de ficar postando coisas inúteis na internet e fazer uma prece por todos os nossos irmãos que estão desencarnando? Você já pensou em envolver em vibrações de amor todos os profissionais de saúde que estão emendando plantões, que estão com medo? Eu estou atendendo vários que estão há dias sem voltar em casa para preservar a família, que estão sob tensão porque estão com medo de pegar o vírus. E aí, você pode dedicar 1 minuto e, ao invés de ficar criticando, colocando textos na internet que não vai levar a coisa nenhuma, você já parou para pensar que você pode fazer isso? Ou então, mesmo colocar um texto, já que você gosta de ficar nas redes sociais, coloca um texto que ajude as pessoas a crescerem, a refletir. Pense numa maneira que você pode ajudar. E olha só, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: ai, meu Deus, o meu sobrinho é criança, não é? É muito difícil. Como é que a gente vai explicar para a criança tudo isso, não é? Aí eu falei para ela: pois é, você já parou para pensar que você pode ser a tia legal?
que vai conversar com seu sobrinho, lembrando que você é espírita, lembrando que você sabe que não existem crianças. O seu filho, o seu sobrinho, o seu neto é um espírito imortal, num corpinho de 10, de 5, de 8, de 6. E você deve conversar, deve, porque ele vai ser o adulto de amanhã. Nós todos que hoje em dia temos dificuldade de lidar com certos conceitos, nós todos que nos sentimos às vezes perdidos em determinadas situações, é porque nós não fomos preparados devidamente. A maioria de vocês que estão aí me assistindo deve ter 20 anos como eu, certo? Então, nós somos de uma geração que nós íamos conversar e os nossos pais falavam mais ou menos assim: sai daqui que isso não é coisa de criança. O que você quer saber disso? Isso você não vai entender nada. Sai daqui. Entendeu? Então, coloque na sua cabeça que essas crianças de hoje são espíritos e que elas serão os adultos de amanhã e que nós podemos prepará-las melhor para lidarem com os desafios típicos da vida no planeta de provas e expiações. Será que se nós tivéssemos aparelhado melhor os nossos adolescentes, eles estariam tão perdidos como estão? Pois é, semana passada eu parabenizei uma adolescente que eu atendo, porque ela é uma moça de classe média alta, que os pais sempre colocaram o evangelho de Jesus na vida dela, sempre fizeram o evangelho no lar, sempre conversaram sobre as pessoas menos favorecidas, sempre debateram sobre a necessidade de compartilhar, de repartir o pão com quem não tem. E ela teve a brilhante ideia, durante a pandemia, de criar um projeto. Eu tenho certeza que a espiritualidade a inspirou. Tenho certeza. Criar um projeto para ajudar os adolescentes pobres em relação a que eles se preparem para fazer o Enem. Olha que legal! Então, eu parabenizei bastante essa adolescente, porque ela poderia estar fazendo um monte de coisas. Por exemplo, ficar no videogame o dia todo. Por exemplo, ficar vendo série o dia inteiro. Veja, eu não acho que ela tem que ficar o dia orando, o dia inteiro orando. Não é isso. Mas ela não pode perder de vista que ela não veio aqui para ficar, entre aspas, brisando, que é o que os adolescentes falam, né? Entende? Então, ela está capitalizando o tempo da pandemia para fazer algo em prol dos outros. E isso é maravilhoso. Então, descubra você uma maneira de fazer desse tempo um tempo útil, um tempo de aprendizado. Descubra uma maneira de ajudar alguém. Um simples telefonema, uma mensagem, um bom dia que você dá para alguém que você sabe, aquela tia que mora sozinha, aquela avó que não está podendo ver você,
que você não está podendo visitar para não colocá-la em risco. Que tal? Aquela avó que sabe mexer no celular, e aí você pode chamar, fazer uma chamada de vídeo e bater um papo com ela. Descubra uma maneira. Descubra uma maneira de vibrar pelo planeta. O nosso planeta azul. Sim, porque está pairando no ar uma psicosfera pesada. E sabe por que está pesada? Você sabe o que é psicosfera? Psi é de mente, de alma, fera de atmosfera. Então, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você sente, você está produzindo ondas eletromagnéticas que estão formando aí esta túnica que envolve o planeta. E como nós estamos, na linguagem de Marcelo Gleiser, sob tensão, nós não estamos emanando coisa boa. Nós estamos emanando eflúvios de ansiedade, de medo, de insegurança e de muito questionamento sobre o que está por vir. Então, esse manto, essa túnica envolvendo o planeta deve estar bem pesada. Que tal você mudar a vibração? Você não sabe como fazer isso? É só você substituir. Na hora que você estiver com medo, você substituir por gratidão. Tá com medo? O medo é legítimo. Claro que é, não é? Não seria normal se nós não estivéssemos com zero de medo, não é? Então, seu medo é legítimo. Tá com medo? Se acolhe, fala para você mesma que esse medo é legítimo. E o segundo passo é não ficar patinando no medo. Agradeça a Deus a oportunidade de estar aqui. Vivendo tudo isso. Aprendendo com tudo isso. A Rita está falando, a pergunta que não quer calar. Por quê? Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos aqui para evoluir. Seremos provados todo dia. E estamos vivendo uma provação coletiva, porque nós plantamos essas sementes. Então, estamos precisando, está na hora da colheita. E para que nós transitemos para um planeta de regeneração, onde o mal será extinto, onde o bem vai se sobrepor, nós precisamos vencer esses desafios. Do jeito que estava, Rita, não podia continuar. Um completo desrespeito à vida. As pessoas se desrespeitando, se usando. Eu trabalho com adolescentes há 30 anos e eu estava vendo coisas incríveis. Os adolescentes totalmente perdidos, o número de suicídio aumentando loucamente. Muitos adolescentes em depressão. Então, do jeito que estava, não podia ficar. Muitas meninas se sentindo usadas, muitos meninos para provar a sua virilidade, para ficar bonito, posando de hominho no seu grupo, estava com aquela ideia de pegar todas. E aí, beijar muito é muito bom, mas um de cada vez, né? Você precisa se relacionar com o outro com uma troca afetiva que nutra o seu espírito.
Você não pode ficar usando pessoas. E aí você fica esvaziado, porque a nossa base é afetiva. Não podia continuar como estava. Aquelas pessoas, nossos irmãos, desrespeitando seus corpos, praticamente pelados em praça pública, dançando e fazendo movimentos obscenos, em total desrespeito ao corpo, que é instrumento da nossa evolução. Não podíamos, Rita, continuar como estávamos. As pessoas voltadas para a materialidade, trabalhando loucamente, correndo loucamente para comprar o próximo modelo de carro, para comprar a casa na praia, para comprar o apartamento em Miami, para comprar mais um sapato depois do 40º par. E olha só, eu me coloco também nessa lista. Porque vocês de repente ouvem a gente aqui da palestra e de repente pode pensar que a gente já está tudo ok. Não, não. A gente está propondo reflexões e, ó, primeiro ouvidinho que está aqui perto da minha boca é o meu, entendeu? Eu sempre fui bem vaidosa. Eu sempre gastei um bom dinheiro com roupas e com sapatos e tudo mais. Já estou há 70 dias sem comprar uma peça de roupa nova, sem comprar um sapato novo, e estou viva e maravilhosa. Então, eu também estou fazendo minhas descobertas, não é? Tudo isso é para a gente pensar. Tudo isso é para a gente sair melhor. Então, vamos retomar a fala de Marcelo Gleiser no seu livro Caldeirão Azul. Ele é físico, ele é brasileiro, e ele nos ensina que em todo estado de tensão há um potencial transformador. Então, vamos pensar que nós podemos fazer escolhas. E se nós podemos fazer escolhas, nós podemos escolher, neste estado de tensão que nós estamos, escolher sairmos melhores. Escolher mudar o ambiente da nossa casa para que o ambiente fique mais leve. Você é a única pessoa na sua família que acredita em Deus, que vai no centro, que lê o Evangelho, que já leu o Livro dos Espíritos. Então, está na hora de você vivenciar, de você ser a sementinha lá dentro da sua casa. Porque um monte de gente não sai do centro, ou então não sai da igreja. Agora, com a pandemia, você não está podendo ficar todo dia no centro. Então, você está todo dia em casa. Se pergunte qual a utilidade da sua presença aí dentro de casa. Na pergunta 573 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: qual a utilidade, qual a missão de cada um de nós encarnados? E o Espírito de Verdade responde que nós devemos adotar a missão de ser instrumento da evolução de cada pessoa que você toma contato, para que os planos divinos se concretizem. Então, que tipo de presença cristã você tem sido dentro da sua casa? Sim, porque o estado é de tensão. E aí, se nós estamos dentro de casa, obrigados pela tensão a convivermos juntos com irmãos nossos,
com nosso pai, com nossa mãe, com alguém que está com alguma doença. E aí, como é que você está lidando? Como é que você tem praticado tudo que você aprende? Pensa como que você pode contribuir. E olha só, se você também está tenso, porque você também é uma pessoa, não é? Então, vai no banheiro, respira fundo, faz uma prece, pede ao seu mentor socorro. Respira fundo, conta de 1 a 10. Sim, quando a gente fala de contar de 1 a 10, você sabia que procede isso? Sabe por que procede? Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, Goleman é psicólogo, PhD em psicologia comportamental. E ele nos ensina nesse livro, logo na introdução, que toda vez que você respira e conta durante um determinado período, você está permitindo que a informação que você recebeu transite para o córtex. E é lá que você vai poder filtrar. Então, se você está com vontade de apertar o pescoço de alguém, respira fundo, pense em Jesus, conta de 1 a 10. E aí é o tempo de você filtrar e pensar, não devo fazer isso, preciso ser melhor, preciso colaborar para que o meu irmão também se melhore. E aí você estará saindo do estado de tensão, capitalizando esse potencial transformador para que você se transforme, para que você seja inspiração para quem convive com você. E aí você estará cumprindo os planos da divindade. Eu gostaria de encerrar lembrando a todos nós da fala de Jesus, lá em João, primeiro Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus nos ensina: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos lembrar disso e nos conectarmos com Jesus, com nosso mentor, para que caminhemos fazendo melhor, para que caminhemos mais lúcidos, usando o poder transformador da atenção para alçarmos voos mais altos. A nova Terra precisa de nós. O planeta de regeneração precisa de seres melhores. Então nos empenhemos para sermos melhores e merecermos a nova Terra. Vamos então fazer uma prece para agradecermos a Jesus por essa oportunidade de reflexão. Eu espero ter contribuído com você para que você reflita e amplie essa capacidade de fazer melhor. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Mestre Jesus, estamos gratos pela vida, por tudo que somos, por tudo que temos. Nos colocamos diante de Ti, Jesus, e Te pedimos que entre
nas nossas casas, que abençoe a cada um de nós e, por extensão, a todos os nossos familiares. Te pedimos que amplie essa bênção para todo o planeta Terra. Nós sentimos, Jesus, a tua energia de amor nos permeando, preenchendo todas as nossas células e nos fazendo melhores. Te pedimos, Jesus, que nos impulsione para que sejamos teus instrumentos e que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. Que assim seja, graças a Deus.